os generais poderiam, pelo menos, consertar a justiça injusta. A justiça injusta é um crime muito grave. E eu acredito que... Eu acho estranho que muitos intervencionistas, de repente, mudaram de opinião e quiseram eleições e eram contra o impeachment, de repente foram a favor do impeachment e resolveram apoiar o Bolsonaro e se esqueceram de generais que continuam relutantes em aceitar o sistema. Aceitar o sistema significa aceitar tudo que está aí. O comunismo, o Bolsonaro, os senhores que eram intervencionistas viraram bolsonaristas, se esquecem que o Bolsonaro não manda no Brasil, que manda... Bolsonaro pode até não ser comunista, pode ser até capitalista e bem intencionado, mas ele sabe que ele não manda no Brasil, e os senhores sabem que o Bolsonaro não manda no Brasil. Quem manda no Brasil são os comunistas, principalmente o pessoal do Supremo e o pessoal do Congresso. Eu sugiro que os youtubers comecem a falar mais e falar bem do general Mioto, que foi o único general que falou o seguinte: nós não vamos deixar esse Brasil estragado para os senhores. Jovens, não saiam do Brasil. Jovens, não saiam do Brasil. Nós, as Forças Armadas, não vamos deixar esse Brasil estragado para os senhores. É sinal que o general Mioto está muito bem articulado e está sabendo o que está falando. Ele não está falando sozinho, ele já tem um apoio e um grupo forte de militares que estão vendo que o Brasil não vai mudar, não mudou, a burocracia aumentou, eu posso provar isso, e o Brasil vai continuar igual, a pobreza vai continuar igual, os impostos vão aumentar. Então, será que esses caras que se diziam intervencionistas e depois passaram a apoiar o impeachment, e depois passaram a apoiar Bolsonaro, são mesmo intervencionistas ou eram falsos intervencionistas infiltrados no nosso meio? Nós somos já milhões de brasileiros que queremos uma faxina geral. Os senhores parece que não querem uma faxina geral. Os senhores sabem que o Bolsonaro, e com seus militares o apoiando lá em Brasília, não vai ocorrer essa grande mudança que nós precisamos. Nós, quando eu falo, é a nação e o país, o Brasil. Então, meus amigos, vamos refletir. Eu acho que nós, intervencionistas, deveríamos ir para as ruas. Nem que fôssemos só 100 intervencionistas conhecidos. De lá mesmo chamaríamos outros intervencionistas, nossos conhecidos, nossos seguidores, para comparecer lá, para ficarmos uma semana, 2. Mas fora isso, eu acredito que as injustiças, o comunismo está tão emprenhado no Brasil que os militares estão divididos. 90% dos militares querem uma intervenção militar, querem uma revolução. Nós temos que fazer aqui uma revolução como foi em 64. Só assim nós vamos conseguir mudar o Brasil e fazer que todos tenham uma vida melhor, com menos impostos, mais decência, mais justiça e mais liberdade. Quando não existe justiça, não existe liberdade. Então, é um alerta que eu dou para todos esses youtubers e todos os brasileiros que ouvem os vídeos dessas pessoas e meus vídeos também. Vamos botar a mão na consciência e pensar. Qual é o general que falou que é contra o comunismo realmente aqui no Brasil? Quem é o general que falou abertamente que não deixássemos o Brasil? Quem é o general que falou que não ia deixar esse Brasil estragado? E ele está lá com cada vez mais força, lá no Comando Sul, que pega os 3 estados mais fortes do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele poderia sair com as suas tropas de todos os seus quartéis e batalhões e ficar nas ruas das cidades dos estados do Sul.
essa ideia que eu tinha sugerido de ir em direção a Brasília, eu mudei. Eu acho até que ele deveria sair com as suas tropas, demonstrar a sua posição abertamente para os outros militares e imediatamente 90% dos militares o apoiariam. Eu falei agora com uma pessoa da ativa, do Exército, e disse que deixou para lá, que é tanta panelinha a favor do sistema, a favor do Bolsonaro, que ele deixou de dar opiniões e simplesmente virou um funcionário público lá, cumprindo a sua função para se aposentar. Um abraço, senhores. Por favor, compartilhe, para mais pessoas ouvirem essa minha posição, essa minha ideia. E até uma crítica construtiva, mas é uma crítica. Boa sorte e bons momentos para todos nós. Acredito que a revolução possa ocorrer. A revolução é intervenção, né? Para fazer essa mudança mesmo que nós precisamos. Nós e o Brasil precisa. Um abraço, senhores.